Ele entrou no restaurante de cabeça baixa, com a roupa amassada, os sapatos gastos e uma mochila surrada nas costas. As pessoas olharam, julgaram, riram, mas ninguém reconheceu os olhos por trás daquela barba por fazer. Ninguém imaginou que aquele homem, tratado como lixo, era o mesmo que semanas atrás estampava capas de revistas como o bilionário do ano. E muito menos poderiam prever o que estava prestes a acontecer. "Ô tio, perdeu o caminho do boteco?" Zombou um rapaz de boné e corrente dourada, enquanto gravava com o celular em mãos. "Isso aqui é restaurante caro, não marmitex de rodoviária", disse outra com a voz rindo alto e debochada, enquanto a câmera do grupo girava para capturar cada detalhe do show. A humilhação foi pública, dolorosa, desumana e viral. Mas o que ninguém sabia é que aquele pobre ali não estava perdido. Ele estava testando o mundo, e os que zombaram dele mal sabiam o quanto estavam sendo observados e julgados. O nome dele era Miguel Vasconcelos, 42 anos, dono de uma das maiores redes de investimentos da América Latina. Um homem conhecido pelo luxo, pelas aparições discretas, mas sempre milionárias, e por sua frieza nos negócios. Um gênio calculista, acostumado a números e lucros, mas que, ultimamente, andava desiludido com tudo. Há 3 meses, Miguel decidiu desaparecer. Vendeu ações, transferiu a presidência da empresa para um sócio de confiança e sumiu das manchetes. Muitos achavam que tinha ido para o exterior, outros diziam que estava doente. Mas a verdade era outra. Miguel queria entender o mundo real. Estava cansado de viver entre bajuladores, de ver pessoas fingindo bondade só por saberem quem ele era. Precisava ver com os próprios olhos quem era verdadeiro, quem prestava atenção em um ser humano além do dinheiro. Queria se reconectar com a essência das pessoas. "Quero sentir o que é ser ignorado, invisível, maltratado", dissera a única pessoa que sabia de seu plano. Rosa, sua governanta de confiança há mais de 20 anos. E assim ele fez. Alugou um quartinho simples no centro da cidade, passou a andar de ônibus, comer em padarias e vestir roupas compradas em brechós. A cada dia, anotava experiências em um caderno velho que chamava de Diário da Verdade. Nos primeiros dias, sentiu vergonha. Mas depois, o que passou a sentir foi revolta. Pessoas desviando o olhar, fingindo não ver quando ele pedia informação. Funcionários que tratavam melhor os que vestiam grifes, mesmo que fossem arrogantes. Jovens rindo dele na fila do supermercado por estar contando moedas. E o pior, a sensação de ser invisível. Foi numa dessas tardes, de casaco puído e rosto cansado, que entrou no La Poesia, um restaurante badalado, onde o prato mais barato custava o triplo do que ele pagava no aluguel do mês. Entrou por impulso. Queria ver até onde ia o julgamento. Logo na porta, foi parado por um maître. "O senhor tem reserva?" perguntou, olhando de cima a baixo com a sobrancelha arqueada. "Não, mas será que posso almoçar?" "Temos regras. Traje inadequado, senhor." A resposta veio seca, cortante. Antes mesmo que ele pudesse argumentar, um grupo de jovens entrou rindo, com celulares na mão. Eram influenciadores, famosos na internet por vídeos de trollagem e exposições públicas. Um deles reconheceu Miguel, mas não como o bilionário. Reconheceu apenas a figura bizarra que chamaria a atenção. "Olha isso, gente", disse um deles apontando a câmera para Miguel. "O morador de rua quer um risoto de trufas." "Coitado, alguém dá umas moedas para ele?" completou o outro. A plateia riu. Os funcionários do restaurante não fizeram nada, apenas observaram. Miguel tentou se afastar, mas a câmera o seguiu. Empurraram-no de leve, gravaram a reação e publicaram o vídeo com a legenda: "O cara mais perdido do mundo kkk." Em menos de 1 hora, o vídeo bateu 2 milhões de visualizações. Miguel, envergonhado, saiu do restaurante. Caminhou pelas ruas com os olhos marejados, não por orgulho ferido, mas por decepção. O que fizemos com a humanidade?
escreveu naquela noite em seu diário. Mas ali, naquele instante de dor, algo começou a mudar dentro dele. E essa história está longe de acabar. Nos dias que seguiram, Miguel desapareceu novamente, mas desta vez para planejar algo maior. Ele já sabia quem eram os jovens do vídeo, investigou cada um, descobriu nomes, endereços, contratos com marcas e até dívidas escondidas. Tudo anotado cuidadosamente. Não seria vingança, mas um teste, um experimento social real. E a primeira fase estava apenas começando. Ele não apenas voltaria ao restaurante, ele voltaria como dono, e todos aqueles que o humilharam teriam de olhar nos olhos daquele pobre coitado novamente, mas agora sob nova perspectiva e com a verdade prestes a explodir. Durante uma semana inteira, Miguel trancou-se em seu pequeno apartamento, cercado de anotações, vídeos, contratos e memórias. Assistiu ao vídeo da humilhação mais de 20 vezes, analisando não só as palavras, mas os rostos, as expressões, o desprezo nos olhos de quem zombava dele. Aquilo que era apenas um experimento social agora se tornava uma ferida pessoal. Ele havia provado da crueldade gratuita de um mundo que valoriza aparências acima da dignidade. Mas Miguel não queria vingança. Queria transformação. E essa diferença pesava. Se eu agir com ódio, sou igual a eles, murmurava para si mesmo, encarando o reflexo no espelho embaçado do banheiro. Enquanto o mundo seguia sua rotina, ele planejava cada passo. Contratou uma pequena equipe, pessoas que confiavam cegamente nele e que foram orientadas a manter o sigilo absoluto. Miguel decidiu comprar, anonimamente, o restaurante onde fora humilhado, o La Poesia. Não foi difícil. O antigo proprietário enfrentava dificuldades financeiras e aceitou a oferta milionária sem fazer muitas perguntas. Em poucos dias, a papelada estava assinada. Miguel agora era dono do palco onde seu orgulho fora dilacerado. Mas ele não queria apenas voltar e dar o troco. Não. Seu plano era mais ambicioso. Mandou reformar discretamente a parte administrativa do restaurante. Instalou câmeras escondidas. Reuniu dados sobre os influenciadores que haviam participado da cena. Caio, Bianca, Lipe e Thales. Jovens com milhões de seguidores, campanhas publicitárias em alta e uma confiança arrogante no próprio carisma. Descobriu que todos eles viviam de aparências. Carros alugados, roupas emprestadas de grifes, dívidas ocultas e até processos judiciais por calúnia e difamação. Miguel queria conhecê-los mais, entender de onde vinha tanta indiferença. E foi assim que decidiu se infiltrar de novo, mas agora como funcionário. Vestiu o uniforme de garçom, raspou a barba, usou lentes de contato para mudar a cor dos olhos e adotou o nome falso, Gilberto. Gilberto, 45 anos, ex-metalúrgico, viúvo, tentando recomeçar a vida. Explicou à gerente, também contratada por ele, mas sem saber sua verdadeira identidade. Naquela nova pele, ele começou a observar. Logo na primeira semana, os 4 influenciadores voltaram ao restaurante. Tinham marcado uma experiência gourmet, patrocinada por uma marca de vinhos. Miguel os serviu pessoalmente. E aí, garçom, não deixa o vinho esquentar, hein? Caio falou alto, enquanto gravava stories no celular. Esses garçons velhos são sempre devagar, né? Bianca completou, sem nem olhar nos olhos dele. Miguel não reagiu. Apenas anotava mentalmente cada atitude. Sorriu, serviu, observou. Enquanto eles riam, ele via a dor escondida por trás daquelas personas digitais. Lipe tremia discretamente quando o celular vibrava. Era um cobrador insistente. Bianca, fora das câmeras, era insegura, ansiosa, viciada em calmantes. Caio, o líder do grupo, falava alto para esconder o medo de ser esquecido. E Thales, o mais calado, parecia o único que ainda guardava resquícios de consciência. Era ele quem deixava gorjeta, quem agradecia baixinho, quem desviava o olhar quando os amigos zombavam de alguém. Miguel começou a sentir algo inesperado. Pena. Será que eles são mesmo tão ruins? Ou estão apenas perdidos nesse jogo sujo da fama? Pensava,
enquanto limpava mesas e ouvia conversas ao fundo. Durante as semanas seguintes, ele se aproximou discretamente. Aos poucos, tornava-se parte do ambiente. Era o garçom simpático, sempre com uma palavra gentil. Nunca criticava, apenas ouvia. E o que ouvia era preocupante. Os influenciadores falavam sobre vídeos futuros, muitos envolvendo pegadinhas e trollagens, com pessoas em situação de rua, idosos ou atendentes de lojas. Tudo pelo engajamento, pelo número de curtidas. Miguel, então, decidiu acelerar seu plano. Organizou um evento no restaurante, uma noite beneficente para arrecadar fundos para instituições que ajudavam moradores de rua e pessoas em situação de vulnerabilidade. Convidou celebridades, empresários e, claro, os influenciadores. Eles aceitaram imediatamente, vendo ali uma nova oportunidade de exposição. Vai ser ótimo para o nosso engajamento, disse Caio animado. A gente finge que se importa e ainda ganha seguidores. Na véspera do evento, Miguel entrou no restaurante antes da abertura. Sentou-se sozinho no salão escuro, olhando para cada detalhe que ajudara a construir como Gilberto. Pegou o velho caderno, o Diário da Verdade, e escreveu: Amanhã o mundo verá quem são essas pessoas por trás dos filtros. Mas será que expô-los é o certo? Ou devo tentar algo maior, algo que os transforme de verdade? Ainda não sei, mas sei que o que começa com dor pode terminar em luz. Ele fechou o caderno com os olhos marejados. Estava cansado, ferido, mas determinado. Naquela noite dormiu pouco e sonhou com sua mãe, que sempre dizia: Filho, gente boa se mede no silêncio, quando ninguém tá vendo. É ali que mora a verdade. O dia seguinte prometia não apenas um confronto, prometia uma revelação. E o que estava prestes a acontecer mudaria a vida de todos os envolvidos para sempre. O salão do restaurante estava deslumbrante naquela noite. Luzes suaves, mesas ornamentadas com flores nobres e taças de cristal reluziam sob o brilho amarelado dos lustres pendentes. Câmeras de canais de mídia e influenciadores cercavam o ambiente, capturando cada detalhe da noite beneficente. Era uma celebração da aparência, e ninguém desconfiava do que estava prestes a acontecer. Caio, Bianca, Lipe e Thales chegaram com seus sorrisos perfeitos, roupas emprestadas de grifes e celulares em punho. Gravavam stories enquanto distribuíam abraços falsos e risadas encenadas. Gente, olha essa vibe, sério. O evento tá lindo, dizia Bianca apontando para o buffet. Miguel, ainda disfarçado como Gilberto, os observava em silêncio. Sentia uma tensão no peito, como se o próprio coração antecipasse o impacto do que viria. Seu plano estava em curso, e tudo dependia de minutos. Às 20h30 em ponto, as luzes se apagaram. Um som suave invadiu o ambiente, silenciando as conversas. No palco principal, um telão se acendeu. Apareceu o logotipo do restaurante, seguido de uma mensagem simples: Antes de arrecadarmos para mudar o mundo lá fora, vamos olhar para dentro. Um vídeo começou. Era a gravação do dia em que Miguel fora humilhado. O áudio limpo, as imagens nítidas, os rostos deles estampados com desprezo. A plateia, antes animada, caiu num silêncio constrangedor. Todos assistiam àquela cena brutal, chocante. Influenciadores que se diziam defensores da empatia zombando de um homem humilde. O vídeo seguiu mostrando cenas dos bastidores. Conversas gravadas por Miguel nas semanas seguintes, declarações dele sobre a falsidade do mundo online, o desrespeito pelas pessoas simples e o prazer do engajamento a qualquer custo. Thales, o mais calado, abaixou a cabeça. Bianca tentava rir, mas sua voz falhava. Lipe ficou pálido. E Caio? Caio levantou-se abruptamente. Isso é armação. Quem fez isso? Gritou transtornado. As luzes se acenderam, e foi aí que Miguel subiu ao palco, mas não como Gilberto, não como o garçom velho e curvado. Miguel usava um terno azul marinho, alinhado, e carregava consigo o mesmo caderno onde escrevera todas as verdades da alma. Seus olhos estavam firmes, serenos.
Um homem em paz consigo mesmo. Um homem que havia decidido não ferir, mas ensinar. Boa noite. Começou com a voz calma. Meu nome é Miguel Duarte. Talvez me conheçam como o garçom que serviu vocês nas últimas semanas. Ou talvez como o homem pobre que foi humilhado aqui mesmo, neste salão. Eu sou... ambos. Um murmúrio se espalhou. Todos o reconheciam agora. O que acabaram de ver não é uma armadilha, é um espelho. Eu não vim aqui hoje para envergonhar ninguém. Vim para revelar e dar uma chance a todos nós. Miguel abriu o caderno e leu um trecho. A verdadeira pobreza não é a falta de dinheiro, mas a ausência de empatia. E a maior riqueza que alguém pode ter é a capacidade de mudar. A plateia, atônita, escutava cada palavra como se fosse uma oração. Pela primeira vez naquela noite, ninguém gravava. Não havia filtros, apenas olhares e corações expostos. Eu poderia ter processado cada um de vocês. Poderia ter exposto isso para milhões. Mas escolhi algo diferente. Escolhi criar essa noite como um chamado, para que vocês, que têm voz, que têm alcance, usem isso com verdade. Thales levantou-se lentamente. Olhou para Miguel com os olhos marejados. Eu me lembro do dia em que riram de você. E eu me calei. Eu sou covarde, Miguel. E hoje eu te peço perdão. Miguel desceu do palco e o abraçou sem dizer uma palavra. O salão inteiro se emocionou. Bianca começou a chorar. Eu não sabia. Eu achava que era só entretenimento, que ninguém se importava de verdade. Lipe não falou nada. Saiu discretamente, destruído por dentro. Caio, por outro lado, tentou resistir até o fim. Isso tudo é manipulação. Ele está se fazendo de santo para ganhar curtida. Miguel olhou para ele com compaixão. Caio, você é livre para pensar como quiser, mas saiba que, daqui em diante, toda escolha tem um preço. Você já conhece o sabor da fama. Talvez agora seja a hora de provar o gosto da consciência. O restante do evento seguiu de forma íntima, sem holofotes. As doações continuaram, mas agora com lágrimas nos olhos dos convidados. Influenciadores que antes buscavam curtidas, agora abraçavam anônimos com sinceridade. Algo havia mudado naquela noite. Miguel, do lado de fora, observava o céu. Respirava aliviado. Não tinha vencido ninguém. Mas talvez tivesse tocado alguma alma. A gerente do restaurante aproximou-se, ainda confusa. Senhor Miguel, o que foi isso tudo? Ele sorriu com os olhos levemente marejados. Foi um lembrete, Patrícia, de que a dor pode virar ponte, e que às vezes a verdade precisa ser mostrada, com amor. Naquela noite, ele voltou para casa andando, recusou o carro de luxo, caminhou pelas ruas frias como o homem que agora era, inteiro. Na porta do seu pequeno apartamento, encontrou um envelope anônimo. Dentro, uma carta escrita à mão. Era de Thales. Obrigado por não desistir da gente. Eu vou mudar. Começa hoje. Miguel sorriu. E pela primeira vez em muito tempo, chorou. Mas não de dor. Chorou de esperança. Os dias que se seguiram àquela noite foram como um eco silencioso no coração de Miguel. As mensagens começaram a chegar de todos os cantos. Desconhecidos o parabenizando pela coragem. Pessoas humildes compartilhando suas próprias dores. E, curiosamente, até influenciadores pedindo conselhos, buscando uma reconexão com a verdade que haviam abandonado. Thales manteve contato. Entrou em um projeto social com crianças em situação de rua. Bianca, aos poucos, passou a falar menos sobre moda e mais sobre saúde mental. Lipe sumiu das redes. E Caio... Bem, Caio continuou sendo Caio. Até onde Miguel sabia, nada havia mudado. Mas ele não se importava. A transformação verdadeira não exige aplausos. Naquela manhã de sábado, Miguel acordou cedo. Fez seu café como de costume, abriu as janelas do apartamento modesto e deixou o sol invadir o ambiente com suavidade. Havia uma paz estranha no ar. Não era feita de silêncio, mas de certeza. Certeza de que havia feito o que precisava e de que, no fundo, ainda havia algo por vir.
Pegou o caderno velho, o mesmo onde escrevera seus pensamentos por anos. Páginas amareladas, com palavras marcadas por lágrimas, raiva, compaixão. Mas agora, aquelas páginas serviriam para algo maior. Decidiu transformá-lo em um livro. O título: O Homem Invisível, Diário de um Milionário Humilhado. Não buscava sucesso editorial. Apenas acreditava que talvez alguém, perdido, ferido, calado, encontrasse naquele relato a força para continuar. Contratou uma pequena editora independente. Recusou os contratos milionários de grandes editoras que quiseram transformar sua história em best-seller sensacionalista. Ele queria que a verdade fosse preservada, crua, real. E contra todas as previsões, o livro explodiu. Não pela fama, mas pela verdade. Virou leitura em escolas. Inspirou campanhas de combate ao bullying, à superficialidade digital, à empatia seletiva. Migrou de mãos em mãos, alcançando presídios, centros de acolhimento, clínicas de reabilitação e salas de espera de hospitais. Onde havia dor, havia alguém com o livro em mãos. Um dia, Miguel recebeu uma ligação. Era de uma mulher chamada Helena, diretora de uma ONG que trabalhava com jovens em situação de vulnerabilidade. Ela queria que ele palestrasse para um grupo de adolescentes que tinham perdido a fé em tudo, principalmente em adultos. Miguel hesitou. Tinha medo de parecer herói. Não queria ser símbolo de nada. Mas algo dentro dele disse: vá. No dia da palestra, entrou numa sala simples, onde cerca de 30 jovens o aguardavam. Roupas simples, olhares desconfiados, braços cruzados. Não havia admiração, só resistência. Miguel respirou fundo e, sem roteiro, falou: eu já fui invisível. Caminhei pelas ruas e ninguém me olhava. Era como se eu não existisse. E quando alguém finalmente me viu, foi para me humilhar. E ainda assim, eu não desisti. Silêncio. Olhos atentos. Porque eu aprendi que mesmo quando o mundo diz que você é nada, se você acreditar que é tudo, já é um começo. Um garoto no fundo da sala levantou a mão. Você perdoou eles? Aqueles caras? Miguel olhou nos olhos do menino. Não no começo. Eu queria vingança, queria vê-los sofrendo, mas aí percebi que perdoar não é sobre eles, é sobre me libertar, sobre não deixar que o ódio me prenda no mesmo lugar de onde eu lutei tanto para sair. O garoto abaixou a cabeça, chorou em silêncio. Depois da palestra, Helena se aproximou. Nos olhos dela havia algo mais que gratidão. Miguel, posso te mostrar uma coisa? Ele assentiu. Ela levou Miguel até uma pequena sala da ONG. Ali, um mural de papel colado na parede exibia fotos de crianças e jovens assistidos ao longo dos anos. No canto inferior, em preto e branco, estava uma foto antiga. Um menino de olhar firme, pele morena, sorriso tímido. Esse garoto, disse Helena, foi um dos primeiros que passaram por aqui. Chamava-se Gilberto. Miguel arregalou os olhos. Era ele. Como isso? Helena sorriu. Achamos você anos depois numa lista de acolhidos. Ninguém sabia que você tinha virado milionário. Só ouvimos rumores. Mas agora está aqui diante de mim. Você sobreviveu, Miguel. E voltou, como uma semente que caiu, mas brotou de novo. Você é a prova de que o mundo pode ser cruel, mas a alma, quando decide continuar, vence. Miguel desabou em lágrimas. Voltar à origem, reencontrar-se naquele menino perdido. Foi como fechar um ciclo. Na saída, um envelope o aguardava, sem remetente. Dentro, uma única folha com uma caligrafia familiar. Eu fui arrogante, cego e cruel. E mesmo assim, você escolheu não me destruir. Você venceu, Miguel. E eu estou tentando começar de novo. Obrigado, Caio. Miguel sorriu. Pela primeira vez, um sorriso completo. Olhou para o céu e sussurrou. Valeu a pena. Ele não sabia o que viria depois. Talvez escrevesse outro livro. Talvez sumisse em alguma vila tranquila. Ou talvez continuasse caminhando como sempre fez, com passos firmes e olhar gentil. Mas uma coisa era certa.
Miguel não era mais invisível. Não por ser milionário, não por ter viralizado, mas porque escolheu o caminho mais difícil. O de não revidar com ódio, o de perdoar, o de amar e o de mostrar com cada gesto que a dor pode ser semente de uma nova vida. F.I.M.